Olá, alunos e professores da terceira série do ensino médio. Meu nome é Luanda. Estamos começando mais um conteúdo integrado de projeto de vida. Veja o tema da nossa aula aí na tela. Então, a gente vai falar sobre as competências socioemocionais mais procuradas no mercado do trabalho. E qual que é o objetivo dessa aula? Observem aí, o objetivo é abordarmos o mundo do trabalho e as competências socioemocionais mais procuradas no mercado de trabalho. Então, você que está aí na terceira série, né, no terceirão, já está se preocupando o que vai fazer no ano que vem. Eu sei que muitos, inclusive, já trabalham, né, ou estão procurando o primeiro emprego, ou já tem aquela vaga de jovem aprendiz. O aluno que concilia o ensino médio e o ensino técnico, né, já deve estar procurando o primeiro estágio. Então, a gente vai falar o que o mercado de trabalho hoje quer do funcionário e, principalmente, desse jovem que está entrando no mercado de trabalho. Olhem aí na tela, então, quais são as competências socioemocionais em foco. Então, a gente vai falar, né, foco, organização, autoconfiança, iniciativa social, assertividade e empatia. E a gente pode, inclusive, dizer que essas competências são aquelas que os recrutadores, né, os selecionadores no RH, procura na seleção, né, quando ele faz aquelas dinâmicas de grupo, né, tentando selecionar aquele funcionário que a empresa está procurando, ou mesmo numa conversa de entrevista. Então, olhem lá, primeira reflexão. Você já se perguntou quais são as competências socioemocionais mais procuradas hoje pelos recrutadores no mercado de trabalho? Inclusive, eu já falei algumas, né, que a gente vai abordar aqui até o final da nossa aula. O professor já sabe que eu começo a aula aqui no estúdio e depois ele termina aí com vocês na sala de aula. Então, observem aí na tela quais são algumas das competências. Uma comunicação eficaz ou assertiva, né, um funcionário que não é nem grosseiro na hora de falar, de expor as suas ideias, e nem muito passivo, né, no sentido de aceitar tudo. Então, é saber se comunicar e falar o que é certo, o que é errado, ou o que é melhor, né? A gente precisa saber dosar as palavras, até para não ser nem muito grosseiro e nem muito passivo, aquele funcionário que aceita tudo. Um pensamento crítico. Eu sei que muitos professores já falaram para vocês aí na sala de aula a importância da leitura. E quando eu falo leitura, não é só um gênero literário, né? Então, você pode abrir o leque, ler revistas, sites de notícias, literatura, tem até os livros que vocês precisam ler para fazer o vestibular. Então, quanto maior o leque, quanto maior o número de opções da leitura, maior é o pensamento crítico, mais você desenvolverá esse pensamento crítico. Um pensamento criativo, né, a gente sabe que o aluno que lê bastante, ele desenvolve mais a criatividade, daí o motivo da professora de língua portuguesa e literatura insistir tanto na leitura. A questão da liderança. E isso, quando o selecionador faz a entrevista, você que está procurando o primeiro emprego, né, que não tem experiência nenhuma, ela vai te perguntar, ou ele vai te perguntar, como é que você agia na sala de aula, né, como é que você trabalhava em grupo, se você sabe liderar, mas não ser um líder que impõe as coisas, mas um líder que sabe escutar também, né, que a gente chama de líder democrático, né, não é aquele líder que se acha o ditador e acha que a ideia dele tem que valer. Então, eles irão observar isso. A capacidade de se adaptar. A gente sabe que no mundo as coisas mudam muito rapidamente. Então, é preciso que esse funcionário saiba se adaptar, né, não resista à mudança. A questão da empatia, que a gente fala muito nas aulas de projeto de vida, a proatividade, o trabalho em equipe, a ética no trabalho e a tomada de decisão. A gente vai, nas próximas aulas de projeto de vida, e o professor pode depois, inclusive ir lá no repositório, a gente vem falando bastante dessas questões das competências para o mercado de trabalho.
ou depois vocês podem também, ou pelo celular ou pelo computador, né, pesquisarem mais a fundo cada uma delas. O que se busca hoje no mercado de trabalho? Trabalhar em equipe, então trabalhar bem em grupo, né, ninguém quer uma pessoa individualista ou que impõe uma tarefa aos outros, então é importante esse funcionário saber ouvir os outros, né, aquela questão de saber trabalhar em equipe, em conjunto, delegando tarefas, mas não impondo essas tarefas aos outros. Ser flexível, adaptar às mudanças, gerenciar o estresse, sem perder o foco, e a gente sabe que é bastante difícil quando a gente está estressado, né? A gente acaba muitas vezes até descontando esse estresse nos outros, então é muito importante gerenciar esse estresse, embora seja difícil. E, como eu já falei antes, a comunicação eficaz, ouvir atentamente e se comunicar de maneira assertiva. Como você tem se preparado para enfrentar o mercado de trabalho? Você que está aí no terceirão, o que é importante, né, você já ir pensando, já ir se preparando. Então, aprender novos idiomas. Hoje a gente sabe que é possível a gente aprender até sozinho, né, como professora sozinho, assistindo videoaulas, traduzindo músicas. Eu sei que ainda há uma resistência muito grande dos alunos em relação ao inglês, mas a gente sabe que hoje o mercado de trabalho exige cada vez mais, né, embora as escolas de idiomas sejam caras, hoje, felizmente, através da internet, é possível a gente aprender sozinho. Se há 20 anos atrás a gente precisava ter um poder aquisitivo para entrar na escola e comprar um material didático, hoje, com essas videoaulas disponibilizadas, né, que estão abertas na internet, com força de vontade dá para a gente aprender e ir praticando. Realizar cursos de formação, participar de eventos da área, buscar por especializações. Então, você entra numa área, você não vai parar de estudar, né? Eu sei que é o sonho de muito aluno terminar o ensino médio e não estudar mais. Só que hoje, no mundo, a gente não pode parar de estudar. Então, mesmo conseguindo o primeiro emprego, né, é importante que você corra atrás, né, e se desenvolva intelectualmente cada vez mais, senão a gente acaba ficando para trás. Dominar softwares da área de atuação, estar sempre atualizado em relação ao mercado, e o currículo é a primeira imagem que o recrutador terá de você. Então, quanto mais atrativo ele for, maiores serão as suas chances. Nós gravamos, né, no conteúdo integrado, então o professor, né, se ele optar por isso, ele pode passar aí na sala de aula para vocês o vídeo que eu ensino a fazer o currículo. O que o aluno que está procurando o primeiro emprego tem que colocar no currículo, né, deve conter no currículo, e aquilo que ele não pode falar. E uma das coisas que eu falo é que ele não pode mentir, porque mentira tem perna curta, e o selecionador vai descobrir que ele está mentindo. Então, eu não vou estender muito aqui nesse assunto, mas se for da vontade do professor, depois ele pode passar esse vídeo aí na sala de aula para vocês. Continuando aqui, agora é a vez de vocês. Você irá pesquisar, né, o que são hard skill e soft skill, e por que se fala tanto delas hoje no mercado de trabalho. Eu já vou dar uma dica, né? Embora aqui esteja em inglês, hard skill são as habilidades técnicas, né? Então é aquele aprendizado formal. E a soft skill são as nossas competências socioemocionais, empatia, foco, organização, persistência, liderança, determinação e muitas outras que a gente fala. Eu estou terminando por aqui, eu espero que vocês continuem aí na sala de aula. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.